Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco na teoria da regulação. Vamos usar uns trechos de um documento bem interessante para entender melhor o que é, por que ela existe, sabe? E as diferentes formas de olhar para ela. A nossa missão aqui é tentar desvendar esses conceitos-chave da regulação e ver como eles se aplicam, especialmente aqui no Brasil. Então vamos lá, para começar mesmo, o que esse material diz que é, assim, na essência, a regulação. Olha, o texto coloca de uma forma bastante direta. É basicamente um conjunto de regras, né? Ou ações do Estado. O objetivo é meio que moldar como as empresas, ou mesmo as pessoas, agem na economia, na sociedade. Pensar em limites para a atuação de certos setores, ou definir como um mercado inteiro deve funcionar, entende? E a justificativa mais comum que aparece é essa de corrigir as tais falhas de mercado ou às vezes para alcançar outros objetivos, tipo sociais ou políticos. Ah, as falhas de mercado. Essa é a grande base econômica para regular. Certo. Quais são as principais que o documento aponta? Isso é o argumento clássico, digamos assim. O material detalha algumas que são bem conhecidas. Primeiro tem os monopólios naturais, tipo saneamento, energia elétrica, setores onde ter muita competição não funciona bem, sabe? Aí a regulação entra para controlar preços, tarifas. Depois, as externalidades. Custos ou benefícios que sobram para quem não está direto no negócio. Poluição, por exemplo, é uma externalidade negativa. Aí a regulação pode vir com impostos, taxas. Já a vacinação é positiva, né? Pode justificar um subsídio, um incentivo. Entendi. Tem também a assimetria de informação. Clássico exemplo, médico e paciente, ou seguro. Uma parte sabe bem mais que a outra. A regulação aí pode exigir mais transparência, tipo divulgar informações ou criar padrões mínimos de qualidade. Faz sentido. E, por último, os bens públicos. Defesa nacional, iluminação na rua, coisas que o mercado sozinho dificilmente ofereceria para todo mundo de forma eficiente. Aí o Estado tem que prover ou garantir. Mas, pelo que entendi, não existe só uma forma de ver o porquê de regular, não é? O documento parece mostrar um contraste aí, umas ideias diferentes. Exatamente, aqui a coisa fica interessante. De um lado, o texto fala da teoria do interesse público. É uma visão, digamos, mais otimista, né? Idealista. A ideia é que a regulação existe para consertar aquelas falhas e maximizar o bem-estar de todo mundo. O cenário ideal. É. Só que aí, em oposição, vem a teoria econômica da regulação. Ela é muito ligada à escola de Chicago, ao Stigler, e também é conhecida como teoria da captura. Teoria da captura. O nome já dá uma pista, né? O que exatamente o documento explora sobre isso? Soa meio preocupante. É. A ideia central que o documento levanta é que, muitas vezes, a regulação pode acabar na prática servindo mais aos interesses de quem está sendo regulado do que ao público geral. O regulador seria capturado, digamos assim. Como assim? O texto sugere que isso pode acontecer por diferentes motivos, né? Às vezes, a indústria simplesmente sabe muito mais do assunto, tem mais informação técnica. Tem o fenômeno da porta giratória, gente que sai do governo e vai trabalhar na indústria regulada, ou vice-versa. E claro, tem a pressão direta mesmo, lobby, influência política. Nossa, são riscos bem reais, então. E o documento sugere formas de, sei lá, tentar evitar ou diminuir essa captura? Sim, sim. Ele aponta algumas estratégias consideradas importantes. Por exemplo, garantir que as agências reguladoras tenham autonomia de verdade, sabe? Não só no papel. Também implementar mecanismos fortes de transparência, para todo mundo poder ver o que está acontecendo. Incentivar a participação da sociedade civil, das pessoas, no processo. E ter códigos de ética bem claros e rigorosos para os funcionários públicos. E além dessas duas visões principais, interesse público e captura, o material chega a citar outras abordagens, mesmo que rapidinho? Cita sim, para dar uma ideia mais completa do campo. Fala, por exemplo, da teoria da escolha pública. Essa teoria olha mais para como os políticos, os burocratas, também agem buscando o interesse próprio, né? Querem votos, poder, orçamento, não só o bem comum. Menciona também a escola francesa, que tem um olhar mais histórico e institucional. Analisa como certos modos de regulação ajudam a estabilizar a economia em diferentes períodos. E ainda cita a teoria responsiva.
Essa propõe uma regulação mais, digamos, flexível, que tenta primeiro conversar, persuadir, antes de sair aplicando multa e punição pesada. Interessante ver essas nuances. E trazendo mais para a nossa realidade, aqui para o Brasil, como é que essas teorias se aplicam? O documento faz essa ligação. Faz sim. O texto conecta bastante com o cenário brasileiro, especialmente a partir dos anos 90. Foi um período de muitas privatizações, né? E aí criaram várias agências reguladoras importantes. A Anatel para telecomunicações, a ANEEL para energia, a Anvisa na saúde, a ANP para o petróleo. Sim, lembro bem dessa época. E o debate no Brasil, segundo o material, passa muito por discutir a autonomia real dessas agências. Será que elas são independentes mesmo? Também se discute muito a qualidade da regulação que elas produzem, a necessidade de melhorar isso, e os mecanismos de controle, de prestação de contas, o tal do accountability, né? E como fazer para a sociedade participar mais efetivamente das decisões. E falando em qualidade da regulação, tem ferramentas específicas para isso que o documento menciona? Destaca duas que são bem importantes hoje em dia: a análise de impacto regulatório, a AIR, e a análise de resultado regulatório, a ARR. AIR e ARR. Isso. A AIR é feita antes de criar uma nova regra. É para tentar avaliar, prever quais vão ser os impactos, os custos, os benefícios, sabe? Uma análise prévia. Já a ARR é feita depois que a regra já está valendo. É para ver se funcionou, se alcançou os objetivos que se esperava. Uma avaliação ex post. Ah, entendi. Uma olha para frente, a outra olha para trás. Exatamente. São ferramentas para tentar fazer com que a regulação seja mais baseada em dados, em evidências, né, e não só no achismo, para ser mais eficaz e para poder corrigir o rumo se algo não está dando certo. Fica claro, então, que o regular é super importante, mas é um negócio complexo, né? Fica sempre essa tensão entre o ideal de buscar o bem comum e a realidade dos interesses particulares, da política. Precisamente. É um campo de batalha constante, de certa forma. E isso tudo que a gente conversou, que o material traz, nos deixa com uma pergunta no ar, eu acho. Uma reflexão importante. Se a gente sabe que tem as boas intenções, né? Corrigir as falhas de mercado, mas também tem esses riscos enormes, como a captura. A questão é, como é que a gente consegue desenhar e colocar em prática regras, mecanismos regulatórios que funcionem de verdade para promover o interesse público, mas que, ao mesmo tempo, não sufoquem a economia, a inovação e que não acabem sendo dominados justamente por aqueles que deveriam ser controlados? Não tem resposta simples para isso. Uma pergunta fundamental mesmo para a gente continuar pensando sobre isso. E com essa reflexão, a gente encerra essa nossa análise da teoria da regulação.